Tadã! Ó, nós aqui outra vez. Então, de novo. Iniciada a gravação, então sempre eu sou obrigado a lembrar a política de privacidade. A política de privacidade consiste em você tomar cuidado com o que diz e tomar cuidado com o que mostra. E, mais recentemente, tomar cuidado com o que pensa, né? Aquilo que você pensa pode te levar para a cadeia, né? Então, cuidado. Eu não tenho opção. Se você pensar alguma coisa estranha sobre certas autoridades, você vai para a cadeia e eu vou junto porque eu vou ser obrigado a concordar com você. Então, é isso. Está dado o recado, portanto, tomem cuidado. Se eu for preso, não levem cigarro na prisão, levem maçã, tá bom? Eu não fumo e não bebo. Então, levem maçã, por favor. Obrigado. Muito bem. Então, mais uma aula, agora laboratório. Hoje teremos até uma demonstraçãozinha legal aqui no osciloscópio, quer dizer, legal para mim, né? Porque eu estou na frente do osciloscópio. Para vocês é meio chato, né? Ficar mexendo no osciloscópio através das minhas mãos, né? Então, infelizmente, vocês vão apenas olhar. Agora, há uma boa perspectiva, né? Do laboratório retornar em breve, né? Talvez em janeiro. E aí, se o laboratório retornar em janeiro e vocês quiserem, vocês podem ir lá e assistir aula e praticar no osciloscópio, né? Não tem problema. Eu estou pensando até na possibilidade, se a rede do Cefet permitir, de eu dar a aula gravada a partir de lá, né? Porque isso atenderia tanto aqueles que vão até o laboratório presencialmente, como atenderia aqueles que estariam assistindo pela internet, né? Então seria muito maneiro, né? Eu botar o celular na sala de aula lá no laboratório e o pessoal tendo aula e gravando, transmitindo para quem não está presente, né? É uma possibilidade. Muito bem. Isso se daria às segundas-feiras e quintas, se eu não me engano, para vocês. Então, eu vou começar aqui. Eu primeiro vou desenhar aqui no quadro, para ficar mais fácil, quando eu ir para o aparelho aqui, para o meu osciloscópio, um Tektronix. Tektronix é o quê? TBS 1062. Ó, é um Tektronix. TBS 1062. Ele é de 60 MHz, por isso ele tem esses 6 aqui, 60 MHz, 2 canais. Tem 2 canais. O 10 ali na frente, não sei o que é, não. É só a série de modelo, uma coisa assim. Então, quando você olha para um osciloscópio, então aqui está um osciloscópio. Deixa eu ver se a linha ficou certa. Quebra o galho. Então, os osciloscópios Tektronix, ele tem um botãozinho de liga e desliga aqui, ó. Liga, desliga, né? E lá atrás entra a tomada de energia elétrica, né? Encaixada lá por trás. E aqui ele tem o visor, o display. A gente tem que se acostumar a falar visor, porque se um dia você for escrever um documento, né, relatando alguma coisa, então se o documento for em português, você não deve ficar usando termos em inglês como display, por exemplo, né? Continua torto. Então, o visor é uma boa sugestão. Em vez de você escrever display, você escrever que tem um visor de cristal líquido, por exemplo, que é o caso do osciloscópio, né? Um visor de cristal líquido. A sigla não deve ser
traduzida, né? Porque a sigla é uma coisa muito universal. Então, por exemplo, existe um autor famoso, ele já faleceu, professor da Unicamp, escreveu um livro de eletrônica digital em que ele traduzia a ROM, que é memória somente de leitura, Read Only Memory, né? E aí ele escreveu memória apenas de leitura. Então, ele traduziu a sigla. Isso nunca deve ser feito. A sigla é uma marca registrada dos fabricantes, né? Então, nunca deve ser traduzida. A ROM é universalmente reconhecida como memória apenas somente de leitura. Então, não se deve traduzir para mal, nem memória apenas de leitura ou somente MSL, somente de leitura. A sigla nunca deve ser traduzida, né? Agora, o significado, sim, o significado pode ser traduzido, né? Mas a sigla nunca deve. A mesma coisa ele traduziu, e outros autores também traduziram o clock do flip-flop, que não é relógio. O clock aqui é uma onomatopeia, né? O som traduz a ideia, então a variação da entrada do flip-flop, então tem esse nome de clock, mas não é relógio, embora relógio e watch, né, também seja relógio em inglês, né? Porque também faz clock, 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 mas o clock do flip-flop não tem nada a ver com relógio, né? É um sincronismo só, um pulso de sincronismo. Então, alguns autores traduziram o clock de relógio para o clock para relógio. Então passaram a chamar o relógio do flip-flop. Não tem o menor sentido falar relógio do flip-flop, né? Flip-flop também. Flip-flop também não se traduz porque é o nome da sandália, a nossa sandália havaiana, né? Em inglês, ela é chamada de flip-flop, porque ela faz o som à medida que anda, batendo no calcanhar no chão, né? Faz o flip-flop, 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 e aí passou, por causa do som da sandália, passou o nome para o dispositivo flip-flop. Então também não é para ser traduzido, porque é o som que dá a ideia, né? Então não se traduz tic-tac, né? Tic-tac é tic-tac. Muito bem, então o liga-desliga está aqui e a tela dele de cristal líquido tem um traço principal e outro traço principal. Um na horizontal, sendo que o da horizontal é o traço do tempo, o tempo passando. Isso vocês já sabem de verem em outros osciloscópios, né? Então ele tem aqui 1, 2, 3, 4, 5 divisões, 6, 7, 8, 9, 10 divisões. Então ele tem 10 intervalos. Não diga que são 10 centímetros, porque depende do tamanho da tela, não são 10 centímetros, embora até visualmente pareçam, mas não são 10 centímetros, são 10 divisões, né? Então aqui é o tempo passando na horizontal, e na vertical ele tem uma aqui no meio, outra aqui no meio, outra aqui no meio, 4 para cima e 4 para baixo. Está mal desenhado, faz mal feito, faz 2 vezes. Então, ele tem 4 divisões para cima, 4 para baixo. E aí tem o reticulado baseado nessas divisões. Deixa eu tentar fazer o melhor possível aqui. O melhor possível é perfeito. Eu não estou fazendo o meu melhor possível. Deveria. Então, aqui, 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 aqui e aqui. Ok. Olhando ali até quebra o galho, né? E aí ele tem uns botõezinhos, né? Faltou falar do tempo aqui e aqui a amplitude. Muito bem. Então aqui eu vou aproveitar para falar das escalas, né? O tempo começa em 5 nanosegundos. Na maioria dos osciloscópios digitais, começa em 5 nanosegundos. Então, o traço varre da esquerda para a direita rapidinho em 5 nanosegundos por divisão.
Depois tem, na sequência, tem 10 nanosegundos, 20 nanosegundos, 50 nanosegundos. E aí, então, vem 100 nanosegundos, 200 nanosegundos, 500 nanosegundos. 1000 nanosegundos, que é um microsegundo. Então, 1000 nanosegundos, na verdade, 1 microsegundo, 2 microsegundos, 5 microsegundos, 10 microsegundos, 20 microsegundos, e vai assim por diante até 1 segundo, 2 segundos, 5 segundos, e alguns osciloscópios vão até 50 segundos por divisão, né? Mas é assim que funciona. Onde é que tem... eu coloquei aqui, vou até colocar mais à frente, 50 microsegundos, 100 microsegundos, 200 microsegundos, 500, isso é muito importante, microsegundos, e 1 milissegundo, 2 milissegundos, 5 milissegundos, 10 milissegundos. É importante isso. 1 segundo, 5 segundos, etc. Essa faixa aqui é muito importante, essa aqui também. Essa aqui não tanto, porque para frequência muito alta, mais difícil, mais raro mexer. Mas essa escala daqui e essa daqui, bastante usadas. Então, essa daqui e essa daqui, muito usadas. Escala de tempo. Agora vamos para a escala de amplitude, né? Amplitude, alguns osciloscópios começam em 2 milivolts. 2 milivolts é um negócio muito pequenininho. E imagine, um sinal de rádio, quando chega na antena, ele tem 2 microvolt. Microvolt. Um sinal muito forte numa antena tem 2 milivolts, que mal consegue ser visto num osciloscópio. Isso é um sinal muito forte. Imagine que os sinais fracos de onda de rádio não podem ser vistos num osciloscópio, né? Não diretamente, sem um amplificador, não. Então, na amplitude, vamos lá, 2 milivolts, 5 milivolts, 10 milivolts, depois 20 milivolts, depois 50 milivolts, 100 milivolts, 200 milivolts, depois 200, então, vem 500 milivolts, é uma escala importante, depois de 500 milivolts, 1 volt, 2 volts, 5 volts, parou em 5 volts por divisão. Então, a maior escala, os osciloscópios, eu arrisco dizer que todos os osciloscópios, a maior escala é de 5 volts. Daí a importância de uma coisa aqui, ó. Vou mostrar logo. Aqui, ó. Isso aqui é muito importante, ó. Isso aqui, ó. A ponta atenuada. Essa daqui é atenuada 10 vezes fixo. Então, quando eu ligo essa tomada BNC lá no osciloscópio, que eu já vou ligar para mostrar para vocês, ela reduz a amplitude 10 vezes. Aí você vai perguntar assim, pô, mas eu quero medir um sinalzinho, e aí eu ponho isso aqui para atrapalhar? Porque aí a escala, que é de 5 volts por divisão, passa para 50, porque ela reduz a amplitude antes de entrar no osciloscópio. E se você informa no osciloscópio, no menu do osciloscópio, que você está usando o ponto atenuado 10 vezes, automaticamente, os osciloscópios digitais, automaticamente mudam essa escala aqui para 50 volts por divisão. Percebeu a importância? 50 volts por divisão significa que tem 50, 100, 150, 200 volts no pico positivo e 200 volts no pico negativo. Então, se você quiser medir uma tensão, um sinal com uma tensão mais alta, a ponta direta vezes 1 não serve. Aí você é obrigado a usar uma ponta atenuada. Mas essa é só a primeira necessidade da ponta atenuada. Quando eu der a aula sobre ponta atenuada, eu vou explicar os outros efeitos. Vou dizer logo. Primeiro, costuma alargar, aumentar
a resposta de frequência osciloscópica, mas nem é por isso. As duas finalidades principais de uma ponta atenuada, primeiro, aumentar a escala, é a primeira, mas tem uma outra que é muito importante, aumentar a impedância dela. Dentro da ponta atenuada, aqui assim, ó, nessa parte aqui do corpo, tem um resistor de 9 megaohm. E lá no osciloscópio tem um resistor de 1 mega. O total passa a ser 10 megaohm. Então, veja, quando você liga uma ponta direta no osciloscópio, ele apresenta uma impedância, um resistor, de 1 megaohm. E os circuitos são muito sensíveis. Então, se você chegar num lugar e colocar um resistor de 1 megaohm, a ponta de prova do osciloscópio direta, você colocar um resistor de 1 megaohm, você altera o ponto de operação do circuito. Isso não é bom. Aí, a ponta atenuada, ela melhora a situação, porque ela passa para 10 mega. 10 mega já é um resistor que não atrapalha tanto a polarização da maioria dos circuitos. Então, por isso, ela é importante. Tem uma segunda, uma terceira, melhor ainda dentro da impedância. Por isso que eu disse que era só duas. Porque a impedância dela também tem a capacitância do cabo coaxial, esse cabinho aqui. Olha aqui, ó. Ele é um cabo blindado. Essa tomada BNC aqui, depois eu vou dar uma aula sobre essa parte, tem aqui um pino central e uma blindagem isolando em volta. Então, isso aqui é um cabo coaxial. Ele tem um miolo flexível, um condutor flexível, vários fiozinhos, flexível no meio. Depois tem um plástico em volta, depois tem uma malha de cobre em volta, depois a capa de plástico aqui que você está vendo, né? Então, ele tem uma capacitância, equivale a um capacitor. E esse capacitor, essa capacitância, atrapalha na medida nos circuitos, interfere no funcionamento dos circuitos. A capacitância de entrada do osciloscópio, que ele tem aqui a tomada de entrada, tem aqui assim, o canal 1, tem um pininho para cima, um pininho para baixo, onde é encaixada essa tomada. Está vendo ali, ó? Ela tem dois rasgozinhos aqui, tem um rasgo aqui, outro rasgo em cima, está fora de foco. Aí. Então, aqui, ó, tem um rasgo aqui, outro rasgo em cima, que encaixa naquele pininho lá. Então, você encaixa lá e gira essa parte aqui. Deixa eu mostrar. Aqui, ó, eu vou segurar essa parte e você gira essa daqui, ó. Então, você encaixa lá, pega aqui assim e gira. Essa parte gira, tá vendo? E ela tem uma molazinha, tá vendo? Dá para perceber que tem uma molazinha? Justamente porque quando você encaixa lá e gira, ela trava e a mola fica prendendo. Ela tem um rasgo, não dá para ver aqui dentro, ela tem um rasgo atravessado aqui, que ela engata e gira e fica travada. E aí, na hora de tirar, você tem que girar desatarrachando, ao contrário, depois puxa por aqui. Nunca puxe pelo fio, porque se você puxar pelo fio, o fio vem e a tomada pode ficar lá, né? Então, rebenta, né? Então, nunca puxe pelo fio. Muito bem. Tem outra coisa também importante. Eu guardo as minhas pontas de prova aqui penduradas assim. Tá vendo? Então, tem um ganchinho maneiro ali, ao lado da bancada. Eu guardo pendurado assim. Então, a gente não enrola ela assim, eu vou mostrar. Tá vendo? Porque quando você desenrola, ela torce o cabo coaxial por dentro. Então, ela tem que ser bem tratada para durar bastante, né? Muito bem. Vamos voltar aqui. Então, tem o canal 1, em inglês CH1, tem o canal 2, CH2, a tomada BNC, então aqui é uma tomada BNC. Dizem que é British Navy Connection, ou Connector, né? Que foi inventado na Inglaterra na época da Segunda Guerra Mundial. É um excelente conector. Hoje em dia, para radiofrequência, tem conectores melhores do que o BNC, mas ainda é muito usado, muito usado. Todos os equipamentos eletrônicos que eu tenho aqui, exceto um ou outro de radiofrequência para frequência mais alta, que usa um conector chamado N, que aquele é fantástico, todos eles de engate rápido, como a gente chama, né? São BNC e são excelentes. Muito bem. Então, para cada canal,
para cada canal, da vertical, é o sinal que entra e faz a variação de amplitude aqui. Isso você já sabe de outros osciloscópios, né? Então, onde é que está a novidade? Aí a novidade vem que tem um botãozinho de escala de tensão, vou botar V aqui, volt por divisão, que você ajusta quantos volts por divisão, assim, ó, 5, 2, 1 volt por divisão, etc. Depois tem um botãozinho aqui em cima de posição vertical. Então, surgem dois traços aqui assim. Cada traço aparece com uma setinha aqui, que indica a posição do nível 0. Então, tem a posição do nível 0 do canal 1 e tem a posição do canal 2. Então, se a imagem da forma de onda ela tem algum detalhe em cima ou embaixo que você não está vendo, você pode puxar a imagem para ver esse detalhe ampliado, para cima ou para baixo, aqui no botão de posição. O que mais? Tem as teclas de menu. Então, aqui tem o canal 1, tem um umzinho aqui, e aqui tem o canal 2. Uma teclinha de menu que eu vou mostrar depois, não na aula de hoje, porque é mais demorado. Deixa eu olhar aqui o matemático. Assim, tem a função matemática, que ela soma canais, subtrai um canal do outro, faz entrada diferencial, nessa tecla de função aqui. E os osciloscópios variam um pouco essa posição onde a tecla está. No meu osciloscópio está aqui no meio. Muito bem. Então, cabe agora uma demonstração, né, das escalas de tempo e amplitude. Para isso, eu vou usar uma outra função que tem nos osciloscópios. Preste atenção nisso aqui. Ele tem um clipezinho aqui, um clipezinho aqui, uma tomadinha, onde você morde com o clipe da ponta de prova. Então, aqui está a ponta de prova. Ela tem essa peça aqui assim, que você puxa, e tem um ganchinho ali, ó, tá vendo? E tem a garra jacaré da massa. Então, a malha do cabo coaxial vai ligada à massa aqui. Então, o que a gente faz? Primeiro, a gente liga a massa. Guarde bem isso. Primeiro, você liga a massa. Depois, você liga naquilo que você vai medir com o osciloscópio. Por quê? Qual a importância de você ligar primeiro a massa? Porque pode haver uma diferença de potencial entre o chassi do osciloscópio e o chassi daquele material, daquele equipamento que você vai medir. Quando você liga a massa do osciloscópio na massa do equipamento que você está medindo, você iguala o potencial dos dois e aí então você pode medir. Como a entrada do osciloscópio é muito sensível, tem um transdutor de efeito de campo ali, que você tem que tomar cuidado. Eletricidade estática pode queimar ele, ou uma diferença de potencial muito alta pode queimar ele também. Então, por isso que a gente nunca ligue a garra viva do osciloscópio primeiro. Nunca. Ligue sempre a garra de massa primeiro, depois a garra viva, porque pode queimar a entrada do osciloscópio. Nunca faça isso. Aí, na hora de desconectar, você desconecta essa primeiro, depois desliga a da massa. Então, a da massa é a segurança, guarde bem essa informação. A conexão da massa é a segurança para não queimar o osciloscópio. Nem na hora que liga, depois essa, como na hora que desliga, primeiro essa e depois essa. Invertido. Ok? Muito bem. Então, agora eu vou mostrar ali essa tomadinha aqui. A de cima tem um sinal de calibração. Sinal de calibração. É uma onda quadrada. Na maioria das vezes, é 1 volt pico a pico. No meu caso aqui, é 2,5 volt pico a pico. Ela parte de 0 volt e vai até mais 2,5 volt. Então, no meu osciloscópio é um pouco diferente. Deixa eu confirmar aqui. Ali não tem escrito. Eu vou mostrar para vocês.
E o de baixo é uma ligação de massa, né? Ligação de massa. Então, na hora que eu for ligar ali, eu ligo a garra de massa na massa do osciloscópio. Depois abro esse clipe, prendo ali e solto a mola, né? Vale a pena eu mostrar isso aqui também, ó. Tá vendo aqui? Esse clipe aqui sai, tá vendo? E tem uma ponta de agulha aqui assim, que é para você botar na massa do equipamento, e aí você vai e espeta no terminal, nos pontos onde você quer fazer a medida, né? Se for numa placa de circuito impresso, por exemplo, que não dá SMD ou coisa assim, não dá para morder com o clipe, né? Então você vem com a ponta, é uma ponta de agulha aqui, tá vendo? E lá, nunca encoste de ladinho assim não, entendeu? Porque dá mau contato. Então, na solda do componente, você vem e espeta mesmo, assim, ó, tá vendo? Espeta aqui. Não dá para machucar, não. Não é tão agulha assim. Você espeta lá no circuito para não dar mau contato, né? Então, é assim que se usa isso aqui. Outro detalhe importante isso aqui, depois eu vou repetir isso, estou ficando velho, então fico repetindo as coisas como se fosse novidade. Tá vendo aqui, ó? Essa aqui, ó, ela encaixa. Ó, fiz clique, tá vendo? Não é creque, creque é quando quebra, é clique. Agora, olha só, vou puxar. Soltou. Toma cuidado com isso, porque tem vários osciloscópios que ele tem uma rosca aqui. Então, ele é atarrachado, entendeu? E aí tem um problema sério. Esse que é atarrachado, se você puxar com força, ele vem e destrói a ponta de prova. Então, tome cuidado. Se você não sabe, pegou a ponta de prova, vai tirar o clipe para usar a ponta de teste aqui, você primeiro gire para ter certeza que não é de rosca. Se girou livre e não desatarrachou nada, é porque ela é de encaixe. Aí então você pode puxar. Ou então, se você puxar, percebeu que está duro, cuidado. Pode ser de rosca, você não desatarrachou o suficiente. Cuidado, para não estragar. Isso aqui é caro, pelo menos aqui em casa é caro. Alguns lugares pode ser que isso daqui tenha bastante, né? Lá no Cefet tem bastante, mas a gente cuida da ponta de prova lá como se fosse nossa, entendeu? Para durar bastante, né? Muito bem. Então, esse sinal de onda quadrada aqui, ele tem uma frequência de 1 kHz, faltou dizer aqui, 1 kHz, significa que ele fica fica 1 milissegundo de duração, então o período dele é de 1 milissegundo. Então, adivinha por onde a gente começa a base de tempo? Aqui, ó, a base de tempo é aqui. Aqui, ó, a gente começa aqui em 1 milissegundo. Cadê 1 milissegundo? Está aqui, ó, 1 milissegundo. Então, 1 milissegundo por divisão, porque a onda quadrada de calibração tem uma frequência de 1 kHz. E se ela tem 1 kHz, e eu colocar em 1 milissegundo por divisão, ela vai ficar assim, ó, a partir daqui do meio, onde é o sincronismo, que eu vou mostrar na próxima aula, ela vai ficar aqui assim, ó. Deixa eu marcar direitinho. Aqui. Ela vai fazer assim, ó. Bem apertadinha. Ela vai aparecer assim se você usar 1 milissegundo por divisão. Porque como ela tem 1 milissegundo de período, né? Então, um período dela vai ocupar uma divisão. Então, é para cá também, né? Para cá, assim, fazer rapidinho. É até metade aqui, que eu já vou mostrar por que eu vim até 2 divisões e meia para cima. Terminar aqui, meia divisão, meia divisão. Por que eu botei 1, 2 e meia divisão? Porque como tem 2,5 volts, eu sabiamente vou escolher a escala de 1 volt por divisão. Como ela vai de 0 a 2,5, e o 0 volt está aqui no meio,
numa das formas de acoplamento, que é acoplamento CC, acoplamento DC, ela vai partir do zero e vai até 2,5 volts. Então, vamos ver isso lá. É o que falta para terminar essa parte. Na aula que vem eu continuo com o restante. Deixa eu mudar a câmera para cá. Oiê! Deixa eu trazer para aqui, para o osciloscópio ficar visível, embora eu não fique visível. Ninguém quer ver minha cara feia. Então, aqui estamos. Ponta de prova. Eu vou procurar aqui, olha lá os pininhos para cima e para baixo. Eu vou procurar aqui, eu seguro aqui e giro aqui, ó, encaixou. Eu vou, de propósito, vou botar fora da posição, ó, encaixou. Quando encaixa, eu pego aqui assim, empurro, tem uma molazinha aqui, ó, tá vendo? Empurro e giro. Pronto, ela travou. Travou. Se você puxar por aqui, vai arrebentar. Então, para tirar, você gira de volta, girou de volta, aí você pega por aqui e faz esse movimento assim para ela soltar. Porque ela tem umas garrinhas aqui dentro que pressionam por dentro daqui do conector, como se fosse uma molinha. Então, eu vou encaixar de novo, encaixei a mola, o efeito da mola, né? Girei, está travado. Ela tem também um furinho aqui em cima, que eu vou mostrar numa aula específica sobre ponta de prova atenuada, que é para colocar uma chavinha de fenda e fazer a calibração dela. Mas agora eu vou ajustar. Então, eu venho aqui na amplitude, vindo aqui na amplitude, eu estou com o canal 1, que é o amarelo, ligado, vou desligar, desliguei o canal 1, vou ligar o canal 2, ó, apareceu o azul aqui, ó, e eu vou colocar ele em 0, ele me mostra aqui quanto falta para chegar a 0, aí ele me mostra 0 volt aqui, ou positivo, ou negativo. Então ele me mostra a posição 0. Né? Alguns osciloscópios têm uma função que você pressiona aqui e ele vai para a posição 0 automaticamente. Mas esse aqui não é um osciloscópio tão caro. Então, eu vou desligar aqui o canal 2. Desliguei. Vou ligar o canal 1. Liguei o canal 1. Vou colocar a escala dele aqui. Está aqui, canal 1, 500 milivolt por divisão. Deixa eu desligar o limitador de banda. E aí eu vou ajustar aqui, ó, 200, 500, 1 volt, 1.00 volt, certo? E vou juntar as pontas de prova aqui, ó, só para ter certeza que não tem nada na entrada, e vou ajustar a posição aqui. Quando eu girar, vai aparecer aqui, ó, quanto ele está fora. Só quando eu giro. Quando eu paro, daqui a pouco ele apaga. Vai, apaga. Vai, apagou. Botou a data aqui, 2 de dezembro de 2021, 20 horas e 46 minutos. Tá errado a hora. São quase 21 horas. Eu devo ter desligado ele, alguma coisa assim, desligado da tomada da rede elétrica e ele perdeu a hora. Tem que entrar no menu dele aqui e acertar a hora dele. Isso não é altamente relevante, acertar a hora dele, mas está vendo aqui que ele tem uma tomada USB. Lá atrás ele também tem uma tomada para jogar para computador, jogar para impressora. E o que você mandar imprimir da tela, forma de onda, ele registra a hora e a data. Então, por isso que é bom ter a data acertada e a hora também. Muito bem. Então, eu coloquei 1 volt por divisão. Vou colocar o tempo aqui. Faltou mostrar o tempo lá, o botão do tempo. O botão do tempo, quando eu girar aqui, ó. Cadê? Cadê o botão do tempo? Cadê o botão do tempo?
Por que o tempo não está mudando? Ah, está mudando aqui. Então, eu estou aqui, eu vou levar 2,5, 100 milissegundos, vou girar todo para a direita, que é o mais rápido. 5 nanosegundos, girei todo para a direita. Tá vendo? Ele é digital, então é uma chave digital que gira aqui, chave ótica, inclusive. Então, eu vou voltando 10. Ele tem 25 nanosegundos também. 25, 50, 100, 250. Esse, em vez de 200, é 250. 500. 1 microsegundo, 2,5 microsegundo, 5, 10 microsegundo, 50, 100 microsegundo, 250, 500. Vai, meu filho. 1000. Não, 1000 não. 1.00. Aqui o ponto é vírgula. Isso aqui está na notação imperial britânica, né? Que é utilizada nos Estados Unidos, na Inglaterra e no mundo civilizado. Então, o ponto aqui é vírgula. Então, isso aqui é 1 milissegundo por divisão, 1 volt por divisão. Vou soltar aqui, não precisa ficar mais, já está na posição 0. Vou ligar aqui na massa e vou ligar a garrinha aqui. Pronto. Soltei a garra, está lá travado e essa escala é mais alta, está em 1 volt por divisão. Sonda vezes 10. Ok? Medida. Eu estou fazendo alguma coisa errada. Deixa eu descobrir o que está errado aqui. 2 volts por divisão. Tá certo. Falei 1 volt por divisão. Essa daqui é de 5 volts. Essa escala aqui, essa ponta de prova, perdão, a ponta de prova não, o sinal de calibração está escrito miudinho ali. 5 volts a 1 kHz. Então, 2,5 volts é o de lá do Cefet e eu confundi. Muito bem. Então, esse aqui é 5 volts por divisão. Quando eu coloco em 2 volts por divisão, olha lá, 1, 2 e meia. Então, 1, 2 e meia vezes 2 volts, 5 volts, de 0 a 5 volts. Agora, o tempo, veja que o tempo está ruim, porque, embora seja a base, 1 milissegundo é a base de tempo para esse período de 1 kHz que está sendo gerado aqui, fica um pouco exprimido aqui na imagem para que eu veja. Então, eu vou passar aqui para 500 microsegundos. Com 500 microsegundos, veja o que acontece. Então, a onda tem 1 milissegundo de período, então está aqui, 2 divisões, vezes 500 microsegundos, 1 milissegundo, 1000 microsegundos com as 2 divisões. Então, agora eu consigo medir melhor. Melhor ainda, se eu passar aqui, vamos lá, meu filho, 250. Então, o que eu tenho aqui? Subiu aqui, desceu, subiu aqui. Tem 1, 2, 3, 4 divisões. Vou contar aqui a partir do meio. Está vendo essa setinha aqui em cima? Não sei se dá para ver aí. Tem uma setinha aqui em cima, que é a referência de posição horizontal. Todo osciloscópio digital, o sincronismo dele ocorre no meio. Todos os osciloscópios analógicos, o sincronismo dele ocorre na extrema esquerda. Então, por isso que a imagem no digital, ela pode ficar quebrada, tá vendo aqui, metade aqui, porque ele sincroniza aqui no meio onde tem a setinha. E eu posso vir aqui na posição horizontal e mudar a imagem de posição e olhar antes e depois daquele intervalo de tempo o que aconteceu. E aqui em cima aparece o quanto eu desloquei para a esquerda ou para a direita. Então, aqui, por exemplo, ele está na posição média, ele está 220 microsegundos fora. Eu vou voltando até chegar a 0. Quando eu passo para o outro lado, ele diz que eu estou atrasado no tempo. Eu estou mostrando a parte negativa do tempo da forma de onda. No sincronismo, ele coloca aqui menos 40, menos 60, 80, etc. Então, eu vou voltar para 0. 0. Pronto. Então, está centrado, ele está sincronizado agora nessa posição. Tem 1, 2, 3, 4 divisões de 250, 1000 microsegundos, que é 1 milissegundo.
Então, foi isso. Sim, mais uma coisa. Vou desligar a garra de massa. Olha para a forma de onda. Vou desligar a garra de massa. Dá para perceber que entrou um ruído? É porque a garra de massa está solta. Então, é sempre bom, embora a massa seja a mesma do osciloscópio, isso permite a indução de ruído elétrico no cabo coaxial. Então, se eu ligar a massa, some o ruído elétrico. E vou mostrar aqui o tal ajuste, depois eu vou fazer com vocês a explicação teórica e uma demonstração prática do ajuste, se eu conseguir, né? Aí, achei. Acho que eu achei. Tá vendo lá a forma de onda? Ela sai fora, está descompensada a ponta de prova. Aí eu giro, voltou, ficou retinha, está compensado, ok. Agora eu vou continuar girando, olha lá, ela arredonda para baixo. Agora está descompensada de novo, porque tem um efeito de capacitância aqui que é compensado por um capacitor variável colocado aqui dentro, um trimmer, um capacitor trimmer, um capacitor de ajuste fino. Aí eu venho, volto até a onda ficar plana. Pronto. A onda ficou plana, tá ok. Tá quadradinha direito, tá ok, tá calibrado. É isso. Eu posso, inclusive, ver com mais detalhe. Vou expandir, estou expandindo para 10 microsegundos por divisão. Vou mexer de novo na calibração e vocês vão ver, olha lá, olha lá, olha lá. Nem dá para ver tão bem. Essa aqui está ruim de se ver. Deixa eu voltar para cá. Essa aqui está melhor. Então eu venho aqui e giro, passou, voltou, está plano agora. Esse é o ponto de calibração da ponta. Então depois vamos ter uma aula só sobre isso. Por que tem a calibração? Para que serve isso, esse efeito, né? Tá bom? Então, senhores, cá estou na bancada. Essa lata aqui é de batata, mas é para guardar caneta. E é claro que eu comi a batata. Muito bem. Então, aqui está a bancada. Pena que a gente não tem muitos eventos, né, para ter vários experimentos aqui. Eu experimento bastante coisa aqui, né? Antenas e circuitos e coisa assim. Tá bom? Então, à medida que a gente for evoluindo, nós temos, então, as próximas aulas, osciloscópio, provavelmente uma aula, pelo menos, de osciloscópio a mais, para tratar de ponta de prova, ponta atenuada, calibração, sincronismo, eu vou mostrar o sincronismo como efeito, resposta frequência e outros detalhes assim. Não dá para mostrar tudo do osciloscópio, né? Porque é muito detalhe, entrar no menu dele, tudo é muita coisa, muito detalhe. Nós gastaríamos várias aulas eu mostrando, ficaria chato e desnecessário, porque às vezes são coisas até intuitivas que você descobre quando você está na frente do osciloscópio. Mas depois disso, nós temos, por exemplo, a parte do gerador de RF. Então esse aqui é um gerador poderoso que eu tenho aqui, eu ganhei de um amigo, e eu vou mostrar algumas funções do gerador na parte de radiofrequência, medida, dBm, dB micro, né? Atenuação. E depois nós temos osciladores, eu vou montar osciladores, eu monto aqui, tenho aqui a minha caixinha, por exemplo, essa caixinha aqui está com a tarefa de osciladores. Tem os componentes aqui para várias aplicações. O cristal de quartzo antigão, isso aqui da década de 50, né? Tem um cristal moderno, cristal de quartzo pequenininho, que eu monto o oscilador. Vem cá, meu filho. Vem cá. Então está aqui, ao lado de um resistor, para vocês verem. Isso aqui é um cristal de 4 MHz. Né? Então eu monto 3 osciladores aqui no
tabletinho de protoboard, entendeu? E isso é uma das tarefas. Tem varicap, tem um monte de coisa que nós vamos ver, né? Isso até março, né? Se eu não me engano, dia 28 de março é o encerramento geral, né, do período, e vocês, então, a partir de março, serão técnicos, né? Que bom, né? Tá bom, pessoal? Muito obrigado, então. Boa noite para vocês. A gente se vê, então, quinta-feira da semana que vem, tecnologia às 19 horas e laboratório de telecomunicações às 20 horas. Tá bom? Muito obrigado pela presença, boa noite para vocês. Não se esqueçam de ir no meu canal, Arídio Eletrônica, se inscrevam no canal, ativem o sininho, deem um joinha nos vídeos, né? E quem assistir a aula depois, também, muito obrigado pela presença. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário. Tá certo, pessoal? Muito obrigado, então. Boa noite para todo mundo. Vou encerrar a gravação. Até quinta-feira que vem. Tchau, professor. Boa noite. Tchau, boa noite. Valeu, professor. Boa noite, professor. Tchau. Encerrando a gravação.